O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de oração e silêncio. No íntimo do nosso coração, deixemos brotar ao Senhor a nossa prece, suplicando do Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por esta palavra transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, avançamos com Jesus um caminho que não é nada simples de ser percorrido. Como no seu folheto aí, tome lá, número 11, o capítulo 13 de Lucas, versículos 22 a 31. Uma nova sessão na etapa do caminho de Jesus. E a gente precisa descobrir como continuar avançando com Ele, progredindo com Ele neste caminho, ou ter coragem, no mínimo, de observar que obstáculos criamos, ou a própria vida, ou a realidade do mundo cria e põe em nós e diante de nós e nos impede, que obstáculos nos impedem de progredir e avançar no seguimento de Jesus. Ele mesmo, Jesus, percorre um caminho, e esse caminho é tomado de desafios, de provações, de questionamentos, de limitações e até obstáculos que precisam ser enfrentados. O caminho de Jesus é para Jerusalém, onde ele já avisou aos discípulos que lá ele percorre o caminho, os discípulos e a multidão entusiasmada seguindo Jesus, e ele diz: olha, esse caminho que vocês estão percorrendo comigo, ele vai dar
chegar em Jerusalém, eu vou ser rejeitado, perseguido e morto na cruz. As pessoas ficam naquela tensão: será que é verdade isso? Todos os milagres, prodígios, sinais que ele realiza, será a verdade que vai desencadear na tragédia e na fatalidade, no fracasso da cruz? Se a gente deixar de segui-lo, a gente deixa de experimentar os prodígios, milagres, sinais. Se a gente continuar a segui-lo, nós corremos o risco de depois não poder acusá-lo de mentiroso, porque ele mesmo que realiza prodígios, milagres e sinais, ele mesmo já nos avisou que vai ter o enfrentamento da cruz. Afinal de contas, para que é que nós estamos seguindo? No que vai dar esse seguimento? Vamos lá? Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados. Sugere um processo de desafios, de movimento, de enfrentamento de percursos acidentados, planícies, montanhas, calor, frio. Atravessava cidades e povoados. Continue a ler comigo. Ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Ensinando. Jesus converteu o percurso que ele percorre, indo para Jerusalém, o caminho para a cruz, ele transformou este percurso numa escola, num itinerário de instrução. Os acontecimentos da beira do caminho, da viagem, os fatos, os questionamentos, as provocações, as aceitações e as rejeições que ele enfrenta, ele vai transformar isso em conteúdo para ensinar-nos. Jesus opta por transformar este caminho em lugar de ensino, uma escola. Percorrer o caminho da Páscoa, o caminho da paixão de Jesus, é fazer a experiência de uma escola, uma imersão em um conteúdo de fé. Esta escola, este ensino, serve para formar, e para formar uma nova compreensão, às vezes é preciso desconstruir padrões de conhecimentos assimilados, cimentados, consolidados. Na fé, minha gente, na fé, como na vida, mas no campo da fé não tem nada mais difícil do que para ensinar, ter que ajudar a pessoa a desconstruir, reordenar concepções cimentadas, consolidadas ao longo da vida, seja lá por quais razões. É difícil demais tirar da mentalidade da gente, dos sentimentos da gente, coisas que a vida, que os sistemas políticos, religiosos, culturais, sociais, os padrões impuseram e consolidaram como modo de compreender e enxergar a vida. E é bem assim, neste clima, que Jesus é provocado para um tema, curiosamente, um tema central na existência da fé, e que nós, curiosamente, não consideramos e não damos grande relevância para o tema que é tocado agora. Vamos lá? Versículo 23. Alguém lhe perguntou, brada: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Espere lá. Essa pergunta, ela é muito séria
muito importante. Algumas Bíblias traduzem assim: alguém do meio da multidão perguntou. É uma voz anônima, alguém. Não sabemos se é homem, mulher, grego ou judeu, escravo ou livre, idoso ou criança, adolescente ou jovem, não sabemos. É alguém do meio da multidão que faz atravessar o meio da multidão e aquele percurso que Jesus percorre para Jerusalém faz atravessar até Jesus uma pergunta que é tão dramaticamente, muitas vezes negada por nós, uma pergunta que nós não fazemos, uma pergunta que, para ter coragem de fazê-la e respondê-la, expõe todas as ordens dos sistemas deste mundo. Sistemas religiosos, políticos, econômicos, culturais, sociais, jurídicos, todas as ordens. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Irmã, irmão, o tema aqui você pode dizer, padre, não tem nada a ver, não traz esse tema aqui para a vida, porque esse tema é um tema espiritual, é um tema teológico, é um tema espiritual sobre a salvação. Não traz isso para os problemas daqui, senão mistura com os problemas e não consegue sair dos problemas. O tema aqui é salvação. Então, padre, você tem que dar para nós base espiritual para o tema espiritual de maior relevância, a salvação. Mas tem limites culturais, e desculpem, limites cognitivos em nós, limites para alcançar a relevância dessa pergunta. O que está por trás dessa pergunta, deste anônimo, é a angústia existencial dos anônimos do mundo de todos os tempos, de todas as histórias. Não sei se vocês já experimentaram, a minha geração foi muito marcada por isso, mas não sei se vocês mais jovens já experimentaram aquela sensação de ser mais um na massa, mais um na multidão, mais um na grande seara das manobras religiosas, políticas, econômicas, sociais, culturais, que cada vez apenas sofrem alterações e maquiagens diferentes que parecem ser outra coisa, mas é tudo do mesmo sempre. Vocês que são pais e mães, avós e avós, que lidam com as inquietações dos seus filhos, os sonhos e as ambições dos filhos, o sentido para a existência, a pergunta deste alguém anônimo, ela é uma pergunta dramática para a existência humana. A pergunta é: pai, mãe, vô, vó, padre, professor, advogado, juiz, médico, treinador, a pergunta é: no que vai dar, afinal de contas, essa existência nossa aqui? A pergunta é: quer dizer que não tem lugar para todos? Quer dizer que a realização é coisa para poucos? Aqui e também lá no céu? Quer dizer que a lógica do sistema das coisas deste mundo está lá no céu, a mesma tabela, o mesmo gabarito, é para poucos? Eu espero que esta pergunta cause uma profunda, mas uma
profunda mergulhada no sentido da sua existência. Porque se isso não acontecer, não vai adiantar nada vir à Santa Missa hoje, se essa pergunta não traspassar profundamente a essência do seu ser, da sua alma e do seu coração. A pergunta existencial: no que é que vai dar essa vida aqui? A pergunta existencial. No que vai dar isso aqui? A pergunta espiritual. A pergunta espiritual. No que é que vai dar, depois de tudo isso aqui, em que vai culminar essa travessia nossa nessa existência? Curiosamente, esta pergunta, ela mexe com a esfera da organização da sociedade, mas mexe com a esfera da organização do pensamento religioso espiritual. Esta pergunta, ela deve profundamente sacudir as estruturas do que nós temos como organização do pensamento religioso, espiritual, teológico, mas sacudir profundamente as estruturas da organização do mundo, das economias, dos sistemas políticos, econômicos, culturais, sociais, jurídicos, filosóficos, dos padrões. No que vai dar isso aqui, pai, mãe? Vai dar certo essa vida? Eu vou realizar, eu vou encontrar alguém, eu vou casar, eu vou ter filhos, a minha profissão vai dar certo, eu vou me realizar, será? Quantos jovens que, por repetirem exaustivamente esse questionamento, caem e acabam atrofiando numa espécie de pânico e pavor, de sensação: e se não der conta, e se eu não der conta, e se não der certo, e se não realizar, e se não conseguir? Quantos entram em pânico, atrofiam existencialmente, e a depressão? Quantos adolescentes e jovens entram numa espécie de letargia, de atrofia, de não conseguir reagir à repetição dessas perguntas? Vou conseguir? Vai dar certo? Vai ter salvação? Vai ter saída para isso? A surpresa. A pergunta do alguém anônimo é a pergunta da existência humana em todos os tempos. Do anônimo de todos nós, quantas pessoas experimentam a glória da realização, do sucesso e das conquistas de tudo, e depois nós estamos assistindo isso dia e noite, inclusive na cultura moderna do sucesso glorioso da internet. Os gloriosos e conquistadores de sucesso imediato, do dia para a noite, e num videozinho, numa fotografia, numa imagem da internet, desmorona e desaba tudo, e sobra o pulo anônimo e solitário num abismo de depressão, de gente tirando a própria vida, de gente abandonando tudo e dizendo: não dou conta, não é possível. Essa pergunta: no que vai dar isso aqui, Jesus? Deus lá em cima tem o mesmo sistema que tem a ordem dos sistemas aqui? A vaga é para poucos? E os pregadores, nós pregadores, tripudiamos em cima deste raciocínio. Curiosamente, a resposta de Jesus parece reforçar a pergunta do anônimo, da angústia da multidão anônima que repete: é para poucos. A resposta de Jesus parece conformar-se com o sistema de pensamento e reproduzir, mas não. A resposta de Jesus é dramaticamente e violentamente uma ruptura com esses sistemas de pensamentos
sociais, políticos, econômicos e religiosos. Vamos ver? Primeiro, a pergunta é feita e Jesus não dá corda para a pergunta. Jesus não responde a pergunta objetivamente. Jesus desenvolve uma linha de raciocínio que vai pegando a gente para tudo quanto é perna, para tudo quanto é braço, e vai puxando a gente para uma outra forma de concepção. O que a gente queria era uma resposta marque com X, A ou B, não é? Direita ou esquerda, A ou B, certo ou errado, bem ou mal. A gente quer aquele raciocínio de atalho típico dos sistemas estreitos de pensamento e de concepção para os dominadores desta lógica do mundo. E Jesus não cai na armadilha A ou B, certo ou errado, bem ou mal, direita ou esquerda. Jesus vai pegando todo mundo, todos quantos na multidão se sentem anônimos e se sentem machucados e feridos pela concepção, pelas doutrinas, pelos regimes consolidados, inclusive o regime religioso. Eu vou te prevenir, a resposta que Jesus vai dar a essa pergunta, ela é tão séria, tão séria, tão séria. O último versículo da nossa leitura de hoje é o versículo 30. Que é a base da pregação, a conclusão da pregação, lógico. Mas eu vou já antecipar a você. A resposta que Jesus vai dar agora, ela vai mexer tanto, ela vai sacudir tanto com os sistemas de pensamento da época dele e de hoje, que no versículo 31, que não está aí no seu folheto, não está aí no seu texto, você chegue na sua casa, abra lá a sua Bíblia no capítulo 13 de Lucas, no versículo 22 até o 30, e salte o olhar no versículo 31. Quando Jesus dá a resposta para esta pergunta de um anônimo na multidão, no versículo 31, os fariseus se aproximaram de Jesus, os fariseus, os intérpretes legais da lei, os representantes da interpretação da forma de entender o sistema da sociedade, da economia, da política, da fé. Os fariseus se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Senhor, vai-te embora daqui, porque Herodes vai te matar. Eu estou te prevenindo, te antecipando. Antes de dar a resposta, eu estou chegando à conclusão que vem depois da resposta. Porque a resposta ela vai ser tão violentamente corajosa na forma de apresentar uma outra concepção de Deus e, portanto, da vontade de Deus e das coisas de Deus aqui nesse mundo e no além, que as autoridades religiosas vão chegar em Jesus e dizer: Mestre, vai-te embora daqui. Senhor, sai daqui. Para com essa pregação, pare de ensinar isso que você está ensinando, porque Herodes vai te matar. Na verdade, o que está por trás é: se ele não eliminar você, nós vamos ser obrigados a eliminar você. Então sai daqui, encerra isso. Gente, eu estou com a temperatura no meu corpo completamente alterada, porque eu estou mexendo num dos elementos mais difíceis. Eu estou mexendo com um texto que é uma das bases mais importantes para a fé cristã abalar nossos sistemas de concepções de mundo, de Deus, de concepção do sentido da existência aqui e da existência depois daqui. Vamos lá? Previno-te, o que vem não é
uma resposta simples. Vamos lá? Versículo 24. Jesus respondeu, brada: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, Vai. porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Espere lá. É sempre assim. A resposta de Jesus, parece que Jesus se conforma com o sistema de pensamento vigente. É quase que um memear a cabeça e dizer, é isso mesmo. Mas não é. Jesus diz, fazei todo o esforço possível. Jesus está dizendo, o cara perguntou, ou a cara, não é? É verdade que são poucos os que se salvam? Jesus fala, fazei todo o esforço possível. Pare nisso. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Por que a porta é estreita? A primeira conclusão imediata que a gente tira é que Deus que Jesus está ensinando é um Deus severo, rigoroso. É um Deus como o dono de um gado, de um rebanho de cabrito ou de carneiro. Todo mundo já viu cena no curral, você abre a porteira um pouquinho, os animais mais violentos, mais destemperados, mais corajosos e mais agressivos, eles vêm na fresta, passam por cima dos outros, pisam, matam, arrebentam a própria porteira, arrebentam o dono o que segura a porteira, quebra tudo, mas atravessa. Não é? Não é essa a lógica. Jesus está dizendo, a porta é estreita. E você pode pensar, então ele concorda com a visão de que Deus abre uma fresta para passar poucos. Não é isso. Vamos ver? O convite de Jesus é um convite suave e livre. Jesus centra não em quem abre a porta, mas centra na decisão de quem está do lado de fora. O que Jesus diz é que há uma porta, ela é estreita, mas ela é aberta. E as consequências agora dependem de quem vai ou não optar, desejar para fazer a travessia. Porque eu vos digo, muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Não conseguirão por quê, Senhor? Porque não dão conta, e Deus abandona os que não dão conta? Não conseguirão porque a porta é estreita e Deus não quer todo mundo lá dentro? Vamos ver? Versículo 25. Uma vez que o dono da casa, leia, se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Agora de novo ele põe a massa, a multidão que pensa, não há lugar para todo mundo, nem nessa sociedade aqui na terra, e nem lá em cima, é para poucos. Então começareis a dizer, brada, versículo 26, então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Senhor, nós demos ouvido, quem são esses que começareis a dizer? São os que de algum modo receberam o anúncio de que tem uma porta aberta. São os que de algum modo alguém um dia nos disse, filha, filho, Deus abre a porta e abre caminho, mas você precisa levantar mais cedo, você precisa fazer sua parte, você precisa levantar mais cedo para estudar, para usar sua inteligência, para esforçar-se. Você precisa, filha, filho,
desenvolver os potenciais que você tem, as habilidades que você tem, dar a você as possibilidades que você precisa receber de você mesma, de você mesmo. Você precisa fazer sua parte. Vocês mesmos vão dizer: comemos e bebemos e tu ensinastes em nossas praças. Versículo 27. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Tá. A questão não é só comer e beber diante de ti. Não é só ir à missa todo domingo, escutar a palavra, comer e beber. Tá. É preciso comer, beber diante de ti. Tu nos ensinaste, é preciso escutar o seu ensino. E é preciso mudar o modo de praticar o quê? Que, igreja? A justiça. Pronto. O drama hoje do Brasil. Qual é o problema hoje do Brasil? O problema hoje do Brasil é que todo mundo se sente no direito de virar justiceiro com a própria mão, porque todo mundo se sente no direito de que as coisas fiquem do jeito que eu interpreto que devem ser, ao ponto da gente chegar num ordenamento de pensar: dispensamos a justiça como sistema do judiciário e todos nós sabemos o que deve ser feito e vamos fazer com as nossas próprias mãos. A direita pensa assim, a esquerda pensa assim, os de ideologia nenhum pensam assim, nem precisamos. O problema é: afastai-vos de mim todos vós que praticais a justiça. O problema é: o que para nós é a justiça? Essa é a pergunta central. A ciência jurídica, os sensos jurídico da ciência jurídica do Ocidente, que é uma grande revolução na sociedade, no planeta, a concepção da ciência jurídica do Ocidente, vinda e herdada da Grécia e depois do Império Romano, a concepção do Estado moderno tal como temos após Platão e particularmente a democracia e a república do Império Romano. Não vamos entrar neste embate. Se nós começarmos a debater a fragilidade do sistema jurídico de hoje, e é grande, hoje, não vamos maquiar. O problema aqui é outro. O que é justiça para ciência jurídica e o que é justiça para Jesus? Para Jesus, justiça não é a mesma que justiça para nós. Para nossa sociedade, Bento XVI é que trabalha essa teologia que eu já disse tantas vezes para os senhores e senhoras aqui. Justiça para o sistema da ciência jurídica é lutar pelo seu direito, dar a você o que por direito é seu. Mas para Jesus não é isso a justiça. Para Jesus, a justiça da cruz é diferente da justiça da balança da deusa da justiça. Põe na balança o lado que pesar ganha, o lado que pesar perde. A cruz é uma medida diferente daquela da ciência jurídica, da balança. A cruz é uma outra balança. Na balança da deusa da justiça vamos pesar do lado dos argumentos e das provas e dos documentos, que pesar, a sentença vai ser aquela. A da cruz é o contrário. A da cruz se a ciência jurídica justiça é dar a você o que por direito é seu,
A cruz é dar a você o que por direito você não tem e não teria jamais. Tem diferença? Tem diferença? Tem diferença? A da justiça do direito é dar a você o que por direito é seu. A herança, os bens, os direitos do trabalho. A justiça da cruz é dar a você o que por direito você jamais teria. Faço-te entender. Jesus morreu na cruz para devolver a você um direito que por conta própria você jamais poderia alcançar. De chegar diante de Deus e dizer para Deus assim: eu pratiquei a coisa certa e o Senhor fiz de tal forma as coisas certas que trago para o Senhor a prova de que fiz as coisas certas, e o Senhor é obrigado a dar para mim o que por direito é meu. O que por direito nós perdemos e jamais teríamos por nossa conta própria é o direito de chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu paguei pelos meus pecados e o Senhor agora me retribui por tudo. O pecado é uma mancha, é uma marca que ninguém de nós consegue arrancar. O pecado é uma ofensa, é uma falta, é uma mancha nossa, em nossa consciência, em nossa alma, que obra nenhuma nossa é capaz de arrancar esta mancha. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, para que o sangue dele apagasse a mancha do nosso pecado, a mancha da nossa falta, e ele nos deu condições de que nós pudéssemos chegar diante de Deus e dizer: eu por mim jamais poderia, mas Jesus apagou a mancha do meu pecado, e eu estou diante do Senhor, e eu posso diante do Senhor chamar-te de Pai, e dizer ao Senhor que sim, eu quero fazer parte das coisas do reino de Deus, porque Jesus pagou o preço da justiça da cruz, deu-me o direito que pela justiça do mundo eu jamais poderia participar da alegria e sentar na mesa do reino. Jesus garantiu o meu lugar e minha participação na vida em Deus e na vida do reino de Deus, porque eu jamais poderia comprar e pagar esse preço. Amém? Amém? Reage. Reage. Quando Jesus faz isso, Ele está dizendo para mim e para você a novidade. A porta é estreita. Por quê? Porque Deus é severo, porque Deus é rigoroso, Deus é duro, e Ele não permite, Ele abre só uma frechinha. A misericórdia de Deus é pequena, a paciência de Deus é pequena. Tem passagens na Bíblia que falam assim: a paciência de Deus é pequena. Deus ama, mas quando Ele castiga as últimas consequências. Ele não castiga para corrigir, como na segunda leitura. Ele castiga para punir para sempre. Muitas passagens no Antigo Testamento dizem isto. Por que a porta é estreita? A porta é estreita porque por ela só passa você. Não passam as suas obras, não passam os seus bens, os seus patrimônios, os seus títulos, as suas honrarias. A porta é estreita porque por ela Deus não precisa que passe mais nada senão aquilo que Jesus garanta que passe: você, mais nada. Amém? Reage. Reage. A
porta é estreita porque basta uma coisa. Não precisa mais nada para atravessar por essa porta. Basta você acolher a graça de Deus, a justiça que Deus ofereceu na cruz, dizendo que Deus te ama, que Deus te perdoa, que Deus te purifica, que você não vai reencarnar 10 vezes, 50 vezes para apagar pecado da geração passada, não. Você nasce e vive uma vida só, e que Deus te purifica uma vez por todas no amor de Cristo, e a graça de Deus, basta uma gotinha do sangue de Jesus, que você atravessa por essa porta, e você não precisa levar mais nada, porque a graça de Deus, basta uma gota que ela garante tudo. Vai, igreja, vai. Tentarão e não conseguirão. Muitos tentarão e não conseguirão. Por que tentarão e não conseguirão? Porque salvação não é coisa que você tenta e consegue, porque ninguém consegue por conta própria. Salvação é dom que só Deus dá. Salvação é coisa que você só acolhe, mais nada. Salvação é iniciativa do amor de Deus que oferece a você a oportunidade. Não é mérito, não é prêmio, não é homenagem, porque você foi boazinha, bonzinho. Você, ao contrário, se torna bom, se torna justo, se torna honesto, não para ganhar salvação, mas conhecendo Jesus e o que Jesus fez por você, você passa a fazer o bem, a ser justo, a ser honesto, a ser solidário, a ser fraterno, a ser humano, a ser da comunhão, a ser solidário, porque você já recebeu dele um amor tão grande, tão grande, tão grande, que você não tem outra medida para ser para os outros, não para ganhar coisa de Deus. Você não tem outra medida para ser para os outros, porque de Deus você já recebeu, e você não pode ser outra coisa, porque você recebeu de Deus só o bem, e de Deus não lhe vem outra coisa senão o bem, e o que você tem para oferecer para o mundo é o bem que de Deus você recebeu. Amém? Aqui nasce um novo fundamento da ética cristã. O cristão não é bom, não é bonzinho, não pratica o bem para ganhar coisas, para o papai do céu abençoar, para o papai do céu patrocinar e garantir uma vaguinha para você no concurso, na profissão, na escola, no sucesso, no casamento. Você é boazinha, bonzinho, o papai do céu te premia arrumando uma vaguinha para você. Não, o cristão é bom e faz o bem, ainda que nada no mundo ele receba de bem e de bom. O cristão é bom e faz o bem, porque de Deus ele já recebeu, ainda que ele passe por este mundo só recebendo o mal, ele nunca dará o mal, porque de Deus ele recebeu só o bem. Aqui é um fundamento novo. Aqui é a inauguração de uma primazia nova. O meu ser é moldado por aquilo que eu recebo de Deus, ainda que eu tenha uma vida que eu receba só o mal deste mundo. Eu não posso usar a medida do que recebo deste mundo, mas eu preciso usar a medida do que eu recebo de Deus, e de Deus eu recebo só o bem. Amém, igreja? Amém? Qual é a desgraça desse cristianismo de prêmio, de meritocracia? A desgraça é que você transforma a virtude religiosa em comportamento para ganhar prêmio, para ganhar elogio, para ganhar voto, para ganhar cargo, para ganhar prestígio, e todo mundo diz, é normal, porque se ele fez o bem, ele ganha aquilo. Nós cristãos dizemos não,
Eu não faço para ganhar, eu faço porque já ganhei. Tem diferença, gente? É uma chave. Você tem que mudar a rede elétrica do seu cérebro, mudar as conexões cerebrais todinhas e inaugurar uma nova conexão de transmissão de energia e de compreensão das coisas, inaugurar uma chave nova que vai ativar. Eu não vou fazer o mal, papai, mamãe, para papai do céu me abençoar, não. Eu vou, papai, mamãe, fazer o bem, eu vou estudar, eu vou ser o melhor, a melhor filha, o melhor filho, porque de Deus eu recebi, ainda que você, meu pai, que você, minha mãe, tenha tantos defeitos, fraquezas, limites, mas só o fato de viver e receber de Deus o dom da vida, inclusive vir a este mundo através de um pai, uma mãe, um vô, uma avó, tão cheio de defeito e fraqueza, mas eu tenho uma vida, e mesmo que eu venha a este mundo através de pessoas tão frágeis, eu recebo de Deus a graça de ser dom de Deus para o mundo, ainda que eu venha de uma história tão machucada e de tanta fragilidade como a história da minha família. Entendeu? É primazia ética, espiritual, é concepção de relação com Deus que tem que mudar. Pronto. Versículo 27. Vamos repetir para entender a conclusão. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Pronto, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Vós, porém, sendo lançados fora, porque praticais a injustiça. Vós não viveis medidos pela justiça que os outros praticam convosco. Vós praticais a justiça, medidos pela medida com que Deus pratica a justiça por vós. Deu-vos a vida, a inteligência, um corpo, o sentimento, a emoção, a razão, as habilidades, as capacidades, as potencialidades, e vós escolhestes viver a primazia do que Deus vos deu. Entendeu, minha gente? E continua, versículo 29. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Quer dizer, o reino de Deus é para gente que vem de tudo quanto é banda, Oriente, Ocidente, Norte, Sul, tudo quanto é lado. Que tiver alguém querendo escolher praticar a justiça das coisas do reino de Deus, praticar a justiça do reino de Deus e das coisas de Deus, pode vir de onde vier, da religião, da cultura, do povo, da raça, da língua, de onde vier, norte e sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Há lugar na mesa do reino de Deus para todos. Vamos repetir? Há lugar na mesa do reino de Deus para todos. Vamos repetir, igreja? Há lugar no reino de Deus. Todos. Uma salva de palmas para Deus que prepara o lugar para todos. Brada! Não é prêmio, não é prestígio, não é privilégio, não é mérito. É Deus que prepara o lugar para todos. E agora vem a sentença que dobra as concepções equivocadas de todos os tempos. Versículo 30. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Todos nós. Eu tinha uma professora de filosofia e um grande teólogo que me ensinou a primazia da lógica da fé nesse provérbio. Ele é impressionante. Há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos.
A pergunta inicial é: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Qual é a pergunta para o provérbio que termina? Últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. A pergunta é: Senhor, todo mundo que está na fila vai ter lugar para eles? Todo mundo que quer esse caminho, todo mundo que quer uma vida plena em Deus, todo mundo que quer a realização, tem lugar para todo mundo? Nós lemos este versículo e na catequese, gente, vocês catequistas têm uma responsabilidade tremenda nisso aqui, porque nós nos habituamos a interpretar este versículo dizendo: é para poucos, está lá na Bíblia. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus disse que sim, porque ele concluiu dizendo que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Opa! Os primeiros serão os últimos serão os primeiros, mas todos vão entrar. A diferença é que os primeiros vão entrar depois e os últimos vão entrar primeiro. Mas no reino de Deus há lugar para todos, sim. Todos que se põem a caminho, todos que se põem em marcha, todos que se põem na fila, todos que se põem na fila dizendo: eu necessito do amor e da graça de Deus, eu quero tomar parte neste lugar. Tenha você a história que for, a desgraça que for, o sofrimento que for, a mancha que for, Deus banca a sua entrada. Ponha-se na fila que Ele banca a sua entrada. Você pode estar onde quer que você esteja nesta fila, Deus garante é que você entre. Amém, igreja? Vai, igreja. É claro que na sociedade das notícias dessa semana, nós queremos o castigo. Nós queremos que entre apenas aqueles das nossas bolhas, dos nossos grupos ideológicos. Nós queremos que o Senhor nos ajude a eliminar aqueles que nós discordamos deles, aqueles que discordam de nós. A sociedade bipolar, a sociedade do transtorno bipolar, da polarização certo e errado, direita e esquerda, bem e mal, do marcar com X, A ou B, a sociedade quer: quem vai entrar somos nós aqui, e quem não vai entrar, aquele lado de lá. Jesus diz: não, Deus é Deus e Ele tem lugar para todos. O amor de Deus é para todos, alcança todos, e não são vocês que decidem o critério de Deus, o critério é dele. Irmã, irmão, sabe por que a porta é estreita? Porque pela porta estreita só basta você, mais nada. Nem as feridas que você traz, nem os títulos e honrarias que você carrega, nem os bens que você tem e acumulou, e nem as coisas que você perdeu conta. A porta é estreita porque basta você abrir-se e querer entrar, tem lugar para você. Jesus mesmo, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus mesmo vai passar pela porta estreita do sofrimento. Ele vai atravessar essa porta estreita do sofrimento na cruz. Ele vai experimentar a humilhação extrema, a execração pública na cruz. Os fariseus dizem para ele no versículo 31, vai-te embora daqui porque Herodes quer te matar, e se Herodes não te matar, nós te matamos. Os fariseus vão espremer Jesus e dizer, cara, não vem incomodar a gente na forma da gente conceber as coisas, interpretar as coisas, na forma da gente entender a sociedade e os padrões sociais, não mexa com isso. Se Herodes não te matar, nós te matamos. E vão matar Jesus. Mas não vão permitir mudar a concepção. E você?
vai também empurrar Jesus para fora para não mudar a concepção, ou vai humildemente entrar na fila e dizer: Senhor, não estou nem aí se eu serei o último ou o primeiro, a única coisa que conta é que eu quero entrar, e eu vou entrar. Sabe quando você é apaixonado por um time de futebol, e que você chega na beira do estádio e está aquela multidão, e você pensa: não vou conseguir, e quanto mais perto fica, mais obstáculo aparece, e de repente o jogo começa, você está lá, num cantinho mais espremido, mas você é a criatura mais feliz lá dentro, porque você está lá. Tipo assim, é infinitamente mais do que isso, porque naquele jogo, você ainda vai ver os vilanovenses ir embora derrotado, ou os torcedores do Goiás ir embora derrotado, não é? No jogo você vai ver alguém indo para casa derrotado. Aqui nessa fila você só vai ver gente abençoada entrando, porque a bênção não vem porque alguns têm o prestígio, o privilégio, e Deus premia poucos. A bênção vem, só é bênção porque é para todos. É como você, pai e mãe, aquela filha mais difícil, aquele filho mais custoso, você sofre mais ainda quando ele não está na mesa da sua casa do que quando ele está, não é não? Não é não? Pai e mãe. Se nós pecadores somos assim, imagine ele. Você trancaria a sua porta e dizia: mãe, a fulana está chegando, aquela filha custosa, fulano está chegando, aquele filho custoso. Você trancaria a sua porta, e na maioria das vezes você faz levantar o olho para o céu e dizer: graças a Deus, ela vem, ele vem. Imagine Deus. Imagine Deus. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga ao Senhor: Senhor, eu acolho a graça, eu acolho o dom precioso desta porta que o Senhor abre. Eu vou sim tomar o meu lugar na mesa do reino, porque é o Senhor que providencia as condições para que eu entre, para que eu participe. Sim, eu não ficarei do lado de fora. Sim, porque eu atravessarei a porta estreita. Sim, porque o Senhor sempre abre esta porta. Sim, fale com Ele. Acolhe-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Acolhe-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, acolhe-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, acolhe-me, Senhor Jesus. Ensina-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Minha alma reviverá. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Ensina-me, Senhor Jesus. fiquemos de pé, cantemos, erguendo as mãos, para te adorar. Para te adorar,
para te louvar. Ensina-me, Senhor. Jesus. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, A cruz é a porta estreita, a cruz é a porta estreita, pela qual o Senhor mesmo passou, pela qual o Senhor mesmo passou, no seu sofrimento, no seu sofrimento, na sua morte, na sua morte, e atravessando por ela, atravessando por ela, o Senhor garante o Senhor garante que a porta seja aberta que a porta seja aberta para todos nós, a porta do reino, a porta do a reino, porta do amor de Deus, a porta do amor de a Deus, porta da graça de a Deus. porta da graça de Deus. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, que o Senhor abriu esta porta, que o Senhor abriu essa porta e eu vou atravessá-la, e eu vou atravessá-la sempre, sempre, hoje, sempre, eu vou escolher. eu vou escolher. A sua graça vai me ajudar. A sua graça vai me ajudar. Eu terei firme decisão. Eu terei firme decisão. E passarei sempre por esta porta. E passarei sempre por essa porta do seu amor, do seu amor, da sua graça, da sua graça, da sua misericórdia. da sua misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por não me deixar de fora. Por não me deixar de fora desta porta. Desta porta. Põe a mão no seu coração. Incline a sua cabeça. Agradeça a Jesus por dar a você a força e a coragem para escolher atravessar essa porta e você mesma, você mesmo ser instrumento do amor de Deus para ajudar os seus, sua família e o mundo a ter coragem de decidir e também atravessar esta porta estreita, escolher esta porta e atravessá-la e viver uma vida de amizade com Deus. Agradeça a Jesus, porque você é instrumento do amor desta porta de misericórdia que se abre para todos e não quer ninguém de fora. Amém. 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 Transborde esta porta aberta, dirigindo a quem está do seu lado, e abrace, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos.